Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abba Play. Séculos antes de o Senhor Jesus nascer, o profeta Jeremias predisse um período de tempo na história diferente de qualquer outro tempo, chamado o tempo da angústia de Jacó, ou um tempo de problemas de Jacó, que aconteceria na terra de Israel nos últimos dias, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Este período de tempo, com duração de 3 anos e meio, será um tempo de angústia, sem igual em toda a história. O profeta Jeremias profetizou que isto aconteceria nos últimos dias, depois que Israel estivesse de volta à sua própria terra, como nação novamente. Jeremias 30, a partir do versículo 3, certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. O profeta Daniel também falou sobre o mesmo período que Jeremias estava falando em Daniel 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o capítulo que eu chamo de capítulo escatológico de Jesus Cristo, onde Ele próprio, o nosso Messias, está falando ali sobre o mesmo período de tempo mencionado pelo profeta Jeremias e pelo profeta Daniel, que começará com o anticristo atacando Jerusalém, saqueando as cidades, exilando metade da população e profanando o monte do templo em Jerusalém. E além de exigir uma adoração como se ele fosse o próprio Deus. Como nós vemos a partir do versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado,
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Séculos antes da primeira vinda de Jesus, o profeta Daniel profetizou a vinda de um governante que invadiria a Terra Santa, profanando o templo. Este homem era Antíoco Epifânio, um general grego, Seleucida. A natureza deste homem refletia exatamente o caráter do anticristo, que virá no futuro. Daniel escreveu sobre esse governante, descrevendo como o chifre pequeno. Daniel 8, versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Historicamente, Antíoco Epifânio acabou sendo derrotado pelos judeus, chamados Macabeus na época, que restauraram e reconsagraram o monte do templo. Antíoco Epifânio era um grego seleucida, um déspota, um homem de rosto feroz e severo. Ele era um mestre de intrigas e do engano, e ganhou o apoio e o favor de toda a nação judaica. Os líderes religiosos que não foram fiéis a Deus e a sua palavra apoiaram Antíoco Epifânio. Israel, como nação, comprometeu de novo a sua lealdade ao Senhor e recebeu este homem, não percebendo que ele tinha por trás dos seus planos uma agenda maligna para mudar todas as leis e estabelecer novos horários para suas festas, impondo novas leis e novos costumes gregos sobre eles como nação. Constantemente, Antíoco Epifânio fazia exigências aos judeus e a maioria se comprometia com ele. Por fim, a maioria dos judeus apóstatas começou a participar de festivais pagãos e cultos de prostituição introduzidos pelo próprio Antíoco. Perceba como existe uma grande semelhança do que o mundo faz com a igreja hoje em dia, trazendo simbologias que são mundanas como algo cada vez mais natural para dentro da própria igreja. Isso já acontecia e isso voltará a acontecer numa escala muito maior quando o anticristo estiver reinando aqui na Terra. E é por isso que, infelizmente, ele enganará até os escolhidos. E é por isso que nós teremos uma grande parcela da igreja apostatando, ou seja, saindo da real fé. Este déspota grego, Antíoco Epifânio, seduziu toda a nação judaica e essa nação acabou aceitando-o como um amigo e protetor legítimo. Olha que coincidência e que semelhança com o anticristo, que chegará e fará aliança com muitos. Ele ganhará respeito de muitos. Logo após isso, depois deste engano, ele se voltou contra os judeus. Então aí ele já demonstrava terrível ódio e muita violência. Então ele parou os sacrifícios no templo e produziu toda a leitura da Torá, matando qualquer um que fosse pego com uma cópia da Torá. Além disso, ele profanou o templo, derramando sangue de um porco no altar do sacrifício e colocando um emblema de adoração ao deus grego Zeus no próprio templo. E era sobre este evento do sangue do porco, que havia acontecido 160 anos antes do seu tempo, que o Senhor Jesus estava falando quando dizia sacrilégio terrível ou abominável da desolação. Mas ele também dizia que aconteceria novamente no futuro. Esta é uma palavra que já havia se cumprido, mas que se cumprirá novamente, por meio do anticristo, o homem do pecado. Na verdade, Jesus, de certa forma, estava insinuando que o anticristo teria um caráter semelhante ao de Antíoco. Dentre outros caráteres, como o de Tito,
general romano que destruiu o templo e saqueou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. As profanações relacionadas ao monte do templo em 70 depois de Cristo, e dentre outras, foram todas abominações da desolação. Um fala sobre isso. Elas eram um cumprimento parcial, um certo padrão de profanação final que viria pelas mãos do anticristo. Mas com a ascensão do Cristo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, pois nos foi deixado este Espírito de Deus conosco. Portanto, agora já não olhamos apenas para a maneira literal do templo, da profanação do templo, mas olhamos para a maneira espiritual, como nós, como igreja espiritual, sermos o templo do Espírito de Deus, que poderá ser profanado pelo anticristo. E este será um tempo de angústia para toda a nação de Israel e da igreja, afetando o mundo todo. O profeta Zacarias prediz o evento quando descreve lá no capítulo 13, versículo 7 em diante: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que está perto de mim, declara o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. E voltarei a minha mão contra os pequeninos, em toda a terra, declara o Senhor. 2/3 serão abatidos e perecerão, ainda 1/3 será deixado nele. Este terceiro eu levarei ao fogo, e os refinarei como prata, e os testarei como ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os responderei. Eu direi, eles são o meu povo, e eles dirão, o Senhor é o nosso Deus. Se formos pensar no templo também literal, nós imaginamos ali em Jerusalém esta profecia de Zacarias se cumprindo, onde naquela época da grande tribulação o anticristo destruiria esses 2/3 dos judeus que viveriam, mas Deus não permitirá que este 1/3 seja destruído, e então ele será purificado. As pragas descritas no livro do Apocalipse vão repetir com bastante semelhança os julgamentos que aconteceram no Egito, no livro do Êxodo. Este tempo de angústia de Jacó será finalizado com uma suposta terceira guerra mundial, em um lugar chamado Armagedon, descrito em Apocalipse 16 pelo apóstolo João, lá no versículo 16. Então reuniram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Esta última grande guerra, para acabar com todas as guerras, acontecerá na cidade de Jerusalém principalmente, e será Jesus, os seus anjos e toda a igreja glorificada contra Satanás e todo o seu exército, marcado pela marca da besta. À medida que os exércitos das nações estiverem vindo para a cidade de Jerusalém, o mundo estará à beira da autodestruição. No entanto, Deus abreviará esses dias por causa do povo escolhido. Uma coisa que sempre precisamos ter em mente é que Jesus disse que Ele capacitará os cristãos fiéis a permanecerem em sua força nos tempos de perseguição e a vencerem o que quer que Satanás jogue contra eles. Lucas 21:12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa de meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Portanto, se você não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então clame ao seu nome agora mesmo e busque salvação para o seu coração. Deus responderá à sua oração. O profeta Isaías também disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está por perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Que ele se volte para o Senhor, e ele terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, porque ele perdoará
livremente. Isaías 55, versículo 6. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Prepara os nossos corações. Manifesta-se, Senhor, nos nossos dias. Que possamos nunca nos ocultar diante a verdade, mas que possamos nos sentir fortalecidos para o que dizer e aonde dizer, e principalmente como dizer em tudo aquilo que formos questionados quanto a Ti, Senhor. Abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias e proteja-nos neste tempo tão difícil em que estamos atravessando. Queremos estar contigo e aguardamos a sua vinda, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.